Fala galera, beleza? Vocês também estão ligados, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, vamos discutir então um pouquinho sobre a economia da África, tá? Toda vez que a gente vai falar sobre a economia de determinado espaço, da Ásia, do Brasil, tá, etc., a gente tem que lembrar que a economia se divide em três grandes setores. Setor primário, que é o responsável pela extração de matéria-prima, então pesca, agricultura, caça, mineração, tal. O setor secundário, que é a transformação dessa matéria-prima, basicamente a gente pode resumir em indústria e construção civil, e o setor terciário, que é o setor de prestação de serviços ou comércio. Então, por exemplo, se você vai produzir um chocolate, quem vai produzir o cacau e o leite e o açúcar, etc., é o setor primário, na pecuária, na agricultura e tal. Quem vai transformar vai ser uma indústria alimentícia, um Lindt, por exemplo, né, uma Nestlé, Garoto, tá, etc. E isso vai ser comercializado ou numa quitanda, quitanda é velho, né? Mas numa bomboniere, num restaurante, no supermercado e por aí vai, tá? Então a economia é dividida nesses três grandes setores. Vamos discutir um pouquinho aqui, ó, o setor primário na África. Quando eu falo para vocês setor primário, a gente tem que saber que na África representa uma alta participação no PIB. Ah, professor, que legal, né? PIB, o que é isso? PIB é a grana do país, ou seja, muito do dinheiro do país é gerado pelo setor primário, o que não é uma coisa boa, tá? Por que, professor, não é uma coisa boa? Porque se muito do dinheiro do país está sendo gerado pelo setor primário, o setor primário, em geral, é aquele que tem menor valor agregado. Então eu tô falando para vocês que, sei lá, 85% da renda de um país está vindo de exportação de cana, de café, enfim, galera, coisas de baixo valor agregado. Isso geralmente representa uma economia zoado, tá? E uma grande participação na PEA, ou seja, galera, vamos resumir aqui, tá? Nos trabalhadores, na população economicamente ativa. Eu tô falando para vocês que muita gente está empregada no setor primário. Isso é bom? Ruim também. Por quê? Porque geralmente o setor primário ele é um setor que paga pouco em relação ao setor secundário e setor terciário. E se tem muita gente no setor primário, quer dizer que esse setor primário, em geral, é pouco mecanizado. Tem poucas máquinas, então é muito trabalho intensivo. Se tem poucas máquinas, de maneira geral, a gente pode falar também que ele é menos produtivo. Ou seja, tudo de ruim, tá? Tanto na produção de dinheiro do país, como na questão dos trabalhadores empregados. Se a gente for pegar, então, a agricultura, e depois falar um pouquinho da mineração, que é outro setor do primário, a agricultura na África, ela possui uma alta concentração fundiária. O que quer dizer isso? Que a gente tem poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com poucas terras. Como assim, professor? Tô falando para vocês que na África, e aliás, um parênteses, isso é bem típico de país subdesenvolvido em geral, a gente tem aquela elite agrária que tem terras assim gigantescas, 50, 60 mil hectares, e grande parte das pessoas são aqueles camponeses, uma agricultura de subsistência, uma agricultura camponesa, familiar, muito mais frágilzinha, tá? Então, se a gente for pegar em número de propriedades, predominam essas agriculturas piorzinhas, agricultura de subsistência, mas em terra ocupada são esses grandes latifundiários, que exportam café, que exportam cacau, que exportam amendoim, dentre outros produtos aí típicos da África, tá bom? Então, essa alta concentração fundiária, essa grande concentração de terras na mão de poucas pessoas, vai fazer com que fique muito caro o preço dos alimentos no mercado interno. Professor, como assim? Pensa, a gente tem basicamente um tipo de agricultura para exportação e para o mercado interno. Se a agricultura de exportação é a que mais se valoriza, a que mais concentra terras, a agricultura voltada para o mercado interno fica cada vez pior. E isso vai contribuir, isso vai fazer com que tenha menos alimentos no mercado interno. Lei da oferta e da procura. Se você tem menos alimentos sendo produzidos no mercado interno, consequentemente esses alimentos ficam mais caros. Então a população africana, né, a população africana já carece de recursos muito, e ainda por conta desse aumento da concentração fundiária de mais gente exportando alimentos, os alimentos ficam cada vez mais caros e contribuem cada vez mais para a situação de estresse alimentar, de fome crônica na África, tá? Vocês sempre têm que lembrar, ó, a fome não é porque faltam alimentos no mundo. Existe alimento para 10, 11 bilhões de pessoas, sendo que nós temos 7, né, quase 8 aí. Por que então as pessoas passam fome? Porque não têm acesso financeiro a esse alimento. E principalmente porque as melhores terras estão todas direcionadas à exportação. E o aumento da desigualdade social. Como assim, professor? Se a gente tem camponeses perdendo terras, sendo obrigados a trabalhar cada vez mais para esse latifundiário, para esse exportador, isso vai fazer com que o rico que fique cada vez mais rico e o pobre tenda a ficar cada vez mais pobre. Belezinha? Galera, tira um print ó, que eu vou falar para vocês dos tipos de agricultura que a gente tem na África.
Pensando então nos tipos de agricultura que a gente tem, eu vou falar para vocês aqui, ó, 3, tá? Que são os tipos de agricultura presentes no território africano. Agricultura patronal, que talvez alguns de vocês conheçam como agricultura de plantation, embora não esteja totalmente certo, eu já vou falar por quê. Agricultura de subsistência, camponesa ou agricultura comercial, tá? Geralmente, o país subdesenvolvido também se divide nesses 3 tipos de agricultura. Pode ter algumas particularidades, tipo o Sudeste Asiático, agricultura de jardinagem, entre outras coisas. Mas assim, os grandes tipos são esses 3 aqui. O que seria uma agricultura patronal? É bem semelhante à agricultura de plantation que vocês já estudaram no período colonial brasileiro. Lembra que o Brasil tinha plantations? Então, grandes propriedades, monocultoras, cana, voltada ao mercado externo e tal? Igualzinho. A única diferença é que, pelo menos assim, legalmente falando, hoje no Brasil não tem mais mão de obra escrava. Então a gente não pode mais falar agricultura de plantation. Talvez até apareça algumas questões para vocês, um texto e tal. Mas assim, geograficamente, cientificamente falando, não é muito mais correto não, tá? Se for fazer uma questão dissertativa, eu recomendo que vocês escrevam agricultura patronal, beleza? Porque plantation é mão de obra escrava, é um pouco anacrônico você falar de hoje da agricultura de plantation. Mas as características são bem parecidas, né? Latifúndios, enormes propriedades, então 10 mil hectares. Lembrando que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, mais ou menos um campo de futebol, tá? Monocultura, então você planta uma coisa ou pouquíssimas coisas numa área gigantesca, em 10 mil campos de futebol, por exemplo. Geralmente essa agricultura é voltada para o mercado externo, para exportação, utiliza de muito mais mecanização, então quando você começa a aumentar a sua agricultura patronal, isso tende a gerar um desemprego no campo, porque você está substituindo mão de obra por máquina, tá? Ocupa as melhores terras, as terras mais produtivas, solos mais férteis, e, em geral, a gestão é separada do trabalho. Ah, professor, que legal. O que é gestão? É o cara que é dono. O cara que é dono da fazenda não é o cara que trabalha na fazenda. São coisas separadas. Aliás, muitas vezes o cara ele nem mora na área rural. Ele mora numa cidadezinha próxima da sua fazenda. E fica fazendo a gestão por lá. Coloca os seus trabalhadores para trabalhar, enfim, tudo fora da fazenda, é separado. Ao contrário da agricultura de subsistência. Ah, professor, isso aqui é bem fácil, né? A agricultura de subsistência é aquela que o cara ele come o que ele planta. Então se o cara tem uma plantação de beterraba, ele vai passar a vida inteira dele comendo beterraba. Claro que não, né? Tá? Cuidado, galera. Cuidado com essa interpretação. A agricultura de subsistência, ela recebe esse nome por quê? Porque o cara, ele planta e ele vende. Claro, ele vende o que ele planta. Só que o que ele consegue ganhar de dinheiro é tão pouco que ele só consegue subsistir. Ou seja, é quase abaixo da existência. Por quê? Porque ele não consegue ter lazer, não consegue ter nada. Ele consegue ali comprar o seu alimento, comprar a sua roupinha e é isso. Percebe? Então é uma agricultura camponesa, uma agricultura muito mais pobre, que só permite a sua subsistência. Essa é a ideia, tá bom? Se vocês forem perceber, é tudo o contrário dessa agricultura patronal. Então, minifúndios, pequenas propriedades, várias plantações na mesma fazenda, né? Então mandioca, batata, feijão, etc. Geralmente é o que abastece o mercado interno do seu país, é menos mecanizado, então utiliza uma mão de obra muito mais braçal, uma mão de obra muito mais intensiva, pega as piores terras, os terrenos mais pobrezinhos e a gestão unida ao trabalho. Ou seja, o cara que é dono da fazenda também é o cara que trabalha na fazenda. E por muitas vezes, essa agricultura de subsistência acaba sendo até uma agricultura familiar. Porque o cara é dono da fazenda e coloca a família dele para trabalhar nessa fazenda também, tá bom? Então a gestão unida ao trabalho. Percebam que é completamente antagônico. Na lousa passada eu falei para vocês, essa aqui ó, é a que mais se destaca. Até porque os países africanos dependem muito da agricultura para conseguir tirar seu sustento, para manter a sua balança comercial favorável. Como a agricultura patronal é a que vende para o mercado externo, é a que traz, o que aumenta as exportações e traz dinheiro, geralmente as políticas públicas elas são feitas para favorecer esse carinha aqui, aumentando a concentração fundiária, reduzindo a produção de alimentos no mercado interno, encarecendo, gerando desemprego, dentre outros problemas sociais, tá bom? E, para finalizar, a agricultura comercial. Essa agricultura comercial, ela existe não só na África, né? Existe em praticamente todos os países, todos os continentes. O Brasil tem, por exemplo, essa agricultura comercial. Isso aqui é caracterizado como se fosse uma espécie de o cinturão verde do país. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, vou pegar o exemplo do Brasil e aí você pode transferir isso para a África. Nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo. São Paulo consome verduras, legumes, tomate, essas coisas,
que são todos produtos que estragam muito rápido. Imagina se, por exemplo, a produção de tomate de São Paulo fosse feita em Roraima. Cara, até chegar em São Paulo, mesmo que seja por avião, tal, óbvio que não vai ser, né? Vai ser por caminhão, estragou já o negócio. Então o que acontece? No entorno de São Paulo, a gente vai ter uma série de cidadezinhas, Ibiúna, Porto Feliz, Mogi das Cruzes, Piracicaba. Todas essas cidades, elas produzem, a função econômica delas mais importante é produzir alimentos para abastecimento dessa grande metrópole, da metrópole paulistana. Então forma como se fosse uma espécie de cinturão verde. Um cinturão verde que produz produtos perecíveis, que a gente chama de hortifruti granjeiro, tá? Para abastecimento dessa grande metrópole. Tá, professor, e na África? Na África nós temos Joanesburgo, nós temos Cairo, nós temos Lagos, nós temos Trípoli, uma série de cidades importantes que precisam sim do seu cinturão verde. A gente tem que tirar um pouquinho da cabeça, né, essa ideia que a gente tem, nossa, na África é todo mundo pobre, hein, só tem Rei Leão lá. Não é assim, galera, claro que não, tá? A África também tem uma série de metrópoles super importantes. Então, para abastecer essas grandes metrópoles com produtos perecíveis, tipo pecuária leiteira, hortaliças, etc., a gente vai ter a nossa agricultura comercial, tá bom? Como destaques dessa agricultura patronal, das exportações aqui da África, eu cito para vocês o amendoim, a cana, o café e o cacau. São os 4 produtos mais importantes exportados pela África. Existem outros? Sim, tabaco. Tem uma pecuária, por exemplo, de transumância, de caprinos no norte da África, mas o grande destaque são esses 4 aí que eu citei para vocês. Beleza? Galera, ó, pode tirar um print para a gente continuar nossa aulinha aqui. Além da agricultura que contribui muito, né, para o setor primário, outro setor de grande destaque na África é a mineração. Galera, com certeza, ó, a África é o continente mais rico em recursos minerais. E quando a gente fala de recursos minerais, né, de minérios, ou seja, minerais com alto potencial de exploração econômica, eu dividiria para vocês aqui, ó, em 2 mais importantes, que são os minerais fósseis, o mineral fóssil e mineral não fóssil. O que seria o mineral fóssil? Combustível fóssil, né? Ou seja, aquele que foi formado pelo soterramento de matéria orgânica. Basicamente, petróleo, gás natural, carvão mineral, não carvão vegetal, e xisto, né, entre outros produtos aí. O que chama grande atenção na África é petróleo e gás natural, tá? Lembrando que os dois, eles são formados pelo soterramento de matéria orgânica marinha. Ou seja, a matéria orgânica marinha vai lá, deposita no fundo do oceano, vem o sedimento, sedimenta, né, soterra todo aquele negócio, altíssima pressão e altíssima temperatura, você vai ter uma transformação daquela matéria orgânica nesses combustíveis fósseis. Muito utilizados ainda hoje, tanto para a indústria, né, produção de plástico, borracha, entre outras coisas, mas também utilizado muito como combustível, a gasolina, a diesel que você coloca aí no seu carro, tá? O petróleo, claro. O gás natural, ele também é utilizado muito por indústria e também alguns carros, né, o GNV, o gás natural veicular. Belezinha? A prova disso é que na África nós temos 4 países que são membros da OPEP. Nossa, professor, que legal, OPEP, o que é isso, né? Organização dos países exportadores de petróleo. Ou seja, nós temos ali um grupo, galera, de dezenas de países, liderados pela Arábia Saudita, que eles ficam controlando o preço do petróleo. Como isso, professor? Eles se organizam como um cartel. Ou seja, quando grupos, empresas, países combinam a produção ou o preço para evitar a concorrência. Porque imagina, esses países, eles controlam mais de 90%, galera, das reservas mundiais de petróleo. E aí, se eles decidirem que eles querem aumentar a produção de petróleo, eles jogam mais petróleo no mercado, deixando o petróleo mais barato. Se eles acham que tem que encarecer o preço do petróleo, eles reduzem a produção de petróleo, deixando o petróleo mais caro no mercado internacional. Isso é um cartel. Quem lidera cartel hoje, no mundo, é a Arábia Saudita, é o país mais importante da OPEP. Só que nós temos outros países também, né, que são membros da OPEP. Por exemplo, na África, Argélia, Líbia, Nigéria e Angola. Existem outros países que também têm muito petróleo, tipo o Sudão do Sul, né, principalmente. Só que eles não fazem parte da OPEP, tanto por posição própria deles, não quero fazer parte dessa organização, quanto pelas disputas políticas que ali existem. A gente tem que saber que na África é uma região extremamente conflituosa e isso dificulta grandes acordos a serem feitos, tá bom? De minerais não fósseis, eu diria que aí sim é o grande destaque. Mineral metálico. A África é o continente com o maior número de minerais metálicos. Se você procurar, tudo tem na África. Tem ferro, tem ouro, tem alumínio, tem estanho, tem manganês, tem prata, zinco. Tudo que você procurar, cobre, tá?
todos esses produtos em abundância no continente africano. Tanto que, galera, é uma coisa super importante, tá? Existe aquela chartzinha que eu vou colocar para vocês, óbvio que vocês já viram, que os minerais da África sustentaram o crescimento tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia e hoje, principalmente, da China, tá bom? A China, aliás, ela faz de tudo para conseguir estabelecer boas relações com a África. Por exemplo, a África do Sul, que talvez seja, galera, o grande destaque na produção de minerais metálicos da África, muitas reservas de ouro, de ferro e tal, foi convidada a fazer parte dos BRICS. Professor, que é isso? Se eu colocar aqui para vocês, né? Esse acrônimo, BRIC. Quem criou esse acrônimo foi uma agência de investimento norte-americana chamada Goldman Sachs, falou assim, investidores, se vocês investirem em Brasil, Rússia, Índia e China, certeza que vocês vão atingir o desenvolvimento econômico. Mais ou menos, tá? Mas enfim, eles falaram isso naquela época. E esses países gostaram da ideia. E eles começaram a fazer reuniões periódicas para definir políticas em comum e tal. Então esses países, eles ainda assim organizam reuniões. Sabe o que aconteceu? Esse C, a China, a maior produção industrial, o maior mercado consumidor, a segunda economia mundial, falou assim, BRICS, bem legal a gente aqui, só que vamos convidar esse S aqui, ó. Professor, o que é esse S? S de, ó, meu inglês britânico, hein? South Africa. Ó, repetir, hein? South Africa. Ou seja, África do Sul. A África do Sul, ela foi convidada a fazer parte dos BRICS, não porque se assemelha muito aos outros países. Os outros 4 aqui são países chamados de baleia. Grandes dimensões, muita população, uma economia entre as 10 maiores do mundo, percebe? Ou as 20 maiores do mundo, tá? A África do Sul não tem essa característica, mas a África do Sul tem muito mineral metálico, que é uma coisa que interessa bastante para o Cezinho, para a China. A China hoje é a maior produção industrial do mundo e precisa muito de combustíveis fósseis, precisa muito de minerais metálicos. A China hoje arregala os olhos quando vê o continente africano. Por quê? Porque sabe que precisa das matérias-primas do continente africano. Geralmente, como que eles fazem? Eles fazem uma espécie de intercâmbio. A China fala assim, ô países africanos, eu sei que vocês não têm portos, rodovias, ferrovias, etc. Vamos fazer um acordo, ó. Se vocês venderem para mim minerais metálicos a um preço bem baratinho ou combustíveis fósseis a um preço bem baratinho, eu prometo investir em toda a infraestrutura do seu país. É uma troca que eles fazem. Uma troca que vale muito mais a pena para a China, claro, porque é quem dispõe do capital. A China vai lá, constrói toda a infraestrutura de escoamento do país e, em troca, tem minerais metálicos ou combustíveis fósseis muito mais barato para sua produção industrial. A China, ó, tá dominando o mundo, hein? Cuidado. Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó. Isso aqui é super importante. O setor secundário da África, ele é bem frágilzinho, tá? Eu diria para vocês que ele apresenta uma baixa participação tanto no PIB, ou seja, pouco dinheiro do setor das economias africanas são geradas pelas indústrias e pela construção civil. Isso é típico de país bem subdesenvolvido, bem pobrezinho, tá? E o setor e também pequena parte da PEA, ou seja, poucos trabalhadores trabalham no setor secundário. Porque o que existe de setor secundário, em geral, é bastante mecanizado, bastante automatizado, gerando bastante desemprego nesse setor, beleza? Das indústrias, que é o que mais se destaca, eu diria para vocês que a indústria extrativista e a indústria de base, ou seja, uma mineradora, que é a extrativista, né? Uma siderúrgica, uma metalúrgica, para transformar esses minérios, são as indústrias mais importantes. Só que lembrando, grande parte dos países africanos não dispõe de tecnologia, muito menos de renda, para conseguir fazer essas indústrias. Então, geralmente, quem coloca essas indústrias lá, adivinha quem são? Ah, olha eles aqui de novo, ó. Para variar, olha eles aqui. São os chineses. A China hoje, com toda certeza, é o país que tem a maior relação, a relação mais forte com o continente africano. Claro que não é só, tá? Por exemplo, se a gente for pegar a própria Petrobras, uma indústria brasileira, né, uma indústria nacional, ela tem fortes investimentos em Angola, no pré-sal de Angola. Olha que interessante, né? Angola, como a gente sabe que todos os continentes já estiveram unidos um dia, Brasil e África, quando se separaram, a gente pega o nosso litoral paulista, tem o pré-sal. Bom, se tem pré-sal no litoral paulista, deve ter pré-sal também no litoral africano. E a gente achou realmente, né? A gente achou uma baita reserva de pré-sal também em Angola. Quem faz a exploração naquele território é a Petrobras. Ou seja, percebo que tanto as indústrias extrativistas quanto a indústria de transformação, que faz
de refino de petróleo ou de transformação dessa rocha em minério ou em transformação em aço, etc., geralmente são indústrias transnacionais. A dependência é muito grande, tá? A China é o grande destaque, mas outros países também, né? Algumas indústrias europeias, a indústria brasileira mesmo, a Petrobras e por aí vai. Quando a gente fala de indústrias de bens de consumo, ou seja, coisas que você consome no seu dia a dia, indústria têxtil, indústria alimentícia, indústria automobilística, fica bem claro essa alta dependência tecnológica também. Isso não é típico somente da África, tá? Pensa, por exemplo, no Brasil. Indústrias de grande tecnologia hoje no Brasil que não sejam indústrias transnacionais. A gente tem a Petrobras, alta tecnologia, a Vale, a Embraer, que foi vendida, né, mas ainda é 20% nossa, a Positivo, nada contra quem usa Positivo, mas mais ou menos, tá? E de resto, acabou, né? O que tem? A Havaiana é grande tecnologia? Sei lá, a Hering é de grande tecnologia? Não é, percebe? Então isso é típico de países subdesenvolvidos, essa alta dependência tecnológica. Principalmente nos bens de consumo duráveis, automóveis, indústria aeroespacial. Isso quando tem no continente africano, geralmente é indústria transnacional, tá bom? Eu fiz para vocês aqui, ó, um mapinha. Nossa, professor, o que é isso? É a África, obviamente é a África, todo mundo percebeu que é a África. Professor, a África tá machucada? Não, não. Isso aqui, ó, são as deles, né? As ferrovias. Aqui eu fiz para vocês de maneira esquemática as ferrovias que existem no continente africano, por quê? Se vocês observarem, as ferrovias, elas não entrecruzam entre si, elas não se cruzam, né? São todas ferrovias que elas pegam um ponto no interior do continente e levam para o litoral. Um pouco no interior do continente, leva para o litoral. São ferrovias todas radiais, ou seja, saem do centro e vão em direção à periferia. Por quê? Porque tem muito pouco para se conectar aqui no mercado interno africano. O mercado interno africano é muito fraco. A negociação que existe entre os diferentes países. E se tem que fazer, faz ali com uma rodoviazinha, ou coisa que valha, tá? Uma hidrovia, mais raro. Agora, quando a gente fala, o grande destaque mesmo são as ferrovias, em geral construídas por quem? Pela China, para escoar as matérias-primas. Então a China vai lá, constrói portos, constrói ferrovias, rodovias, para pegar toda essa produção e escoar. Aí leva para um porto e escoa para a China. Leva para um porto e escoa para a China. Leva para o porto e escoa para a China. Ou seja, essas ferrovias radiais que não se conectam entre elas mostram uma pouca conexão no mercado interno, não conseguem se comunicar eficientemente e também uma alta dependência do mercado externo. A África depende muito de vender seus produtos para outros países, porque o mercado interno dela, infelizmente, tem pouquíssimo a agregar. Tem pouquíssimo pacote, fonte de investimentos para conseguir gastar para comprar os produtos outros. Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó. E para a gente finalizar nossa aulinha aqui, falar um pouquinho sobre o setor terciário da economia africana. O que a gente percebe, galera, de maneira geral? Que o setor terciário da economia africana, ele é altamente hipertrofiado. Ah, entendi, professor, é hipertrofiado. O que é isso, né? Quando eu falo para vocês de hipertrofia, é a mesma coisa que inchaço. Por exemplo, quando você fica muito tempo sem mexer o músculo, você coloca gesso na sua perna. Aí a sua perna fica atrofiada, ela murcha. Por quê? Você ficou sem usar o seu músculo, tá? A tendência é que ele fique atrofiado. Quando você vai pra academia ficar fortão, que nem eu, assim, ó, você faz um treino... Brincadeira, tá? Você faz um treino de hipertrofia muscular. O que é isso? De inchaço muscular. Quando eu falo para vocês que o setor terciário está hipertrofiado, é justamente isso. O setor terciário ele está inchado. O inchaço do setor terciário. Ué, professor, por que isso acontece? Porque imagina, o setor primário ele gera bastante emprego, até que gera, só que cada vez mais está se mecanizando. Lembra da concentração fundiária que vem acontecendo? Pois é. Então vai aumentando a concentração fundiária, vai gerando desemprego. Para onde que esse cara vem? Ele vem para cidades tentar arranjar um bico, fazer alguma coisinha. É uma mão de obra desqualificada, mão de obra não qualificada, que vai procurar emprego na cidade. O setor secundário, altamente mecanizado, altamente automatizado, não tem como gerar tanto emprego assim. As pessoas saem do setor secundário e vêm para o setor terciário. Ou seja, o setor terciário, meio que assim, é para onde o cara corre. É para onde o cara que está sem emprego vai tentar algum tipo de sobrevida, de algum tipo de emprego, conseguir fazer algum tipo de bico. Então, na África e em países subdesenvolvidos de maneira geral, tem muita mão de obra não qualificada disputando os mesmos empregos. Deixa eu fazer alguma coisinha aí, vai ser, sei lá, caixa de banco, supermercado. São empregos de baixa qualificação com muita gente disputando. E isso vai trazer algumas consequências para a economia, né, para o mercado de trabalho. Primeiro,
Um desemprego, claro, não tem emprego para todo mundo, e uma competitividade muito grande. Se a gente tem uma competitividade muito grande, isso vai gerar baixos salários. Por quê? Imagina que você é dono de um empreendimento e aí você sabe que tem, sei lá, 1.000 pessoas disputando a mesma vaga de emprego. Poxa, 1.000 pessoas é muita coisa para uma vaga. Então eu posso colocar as vantagens e os salários lá embaixo, porque mesmo que, sei lá, 500 desistam porque está muito ruim as condições, 500 vão continuar disputando, porque tem muita miserabilidade, qualquer coisa tá bom, mais ou menos essa ideia. Então, quando a gente tem um altíssimo desemprego, o patrão, ele ganha muito poder de convencimento, muito poder de barganha frente ao seu empregado, tá? Isso gerando baixos salários. O aumento da informalidade, então o cara que não consegue arranjar um emprego com carteira assinada ou coisa que valha, e o cara parte para fazer algum tipo de bico, vai ser camelô, vai ser eletricista, vai trabalhar com algum tipo de aplicativo, tá? Ou mesmo subemprego. O que é esse subemprego? É um trabalho tanto formal quanto informal, ou seja, carteira assinada ou não carteira assinada, tanto faz, mas que exige alto esforço físico e baixíssima remuneração. Professor, não, professor pode parecer, mas não é, juro que não é, tá? Subemprego, sem nenhum juízo de valor, são profissões dignas que nem as outras, claro. Mas que nem eu falei pra vocês, caixa de banco, caixa de supermercado, gari, segurança, porteiro, profissões ótimas, sem nenhum juízo de valor negativo, mas que em geral tem alto esforço físico e baixíssima remuneração. Tudo bem? Isso é o setor terciário. Isso é a economia dos países africanos de maneira geral, tá? Claro que um trabalhador bem qualificado existe na África, né? Produção de conhecimento, existe na África bons empregos, mas é uma minoria. A maior parte da população do setor terciário africano encontra esse problema da hipertrofia, certo? Se eu tivesse que dar um destaque assim para a economia africana e que cada vez mais se destaca nesse sentido, é justamente o setor de turismo. O turismo, que já era muito forte em alguns países há muito tempo, né? Cito para vocês Marrocos, o Egito, os países do norte da África, os países do Maghreb, eles se qualificam muito, eles têm muito destaque por conta da atração de turistas. Tem coisas belíssimas, principalmente relacionadas à história, à religião, à etnia, à cultura dos povos árabes muçulmanos que ali vivem. Então, o norte da África é sim um grande destaque. Egito talvez seja a maior referência pra gente. Só que cada vez mais, 2 países do sul da África saem na frente desse quesito. Botsuana. Nossa, professor, Botsuana é um destaque, né? Nunca ouvi falar. Juro pra vocês. Botsuana, hoje, é um destaque muito grande por causa do seu safari. Vocês que pertencem, né, à elite burguesa econômica brasileira e costumam viajar por aí, vão para a África, para a Ásia e tal, vai para Botsuana. É um grande destaque. O safari na savana africana é muito importante nessa região. E aí, geralmente, tem uma dobradinha que você faz. Você vai para a África do Sul, fica num dos poucos hotéis com o maior número de estrelas que existe no mundo, na África do Sul e em Dubai, então os 2 hotéis com o maior número de estrelas do mundo, e aproveita para fazer um safari em Botsuana. Ou seja, hoje a África, um dos setores que vem querendo se desenvolver, que vem querendo aumentar, é o turismo. Ainda bem, porque é um setor que cresce bastante graças a esse aumento da globalização. Então é escape, uma fonte de renda para alguns países aí super importantes. Beleza? Infelizmente, a economia africana ela é bem frágil, tá? Bem frágil mesmo. E as instabilidades políticas que ali acontecem, quando vem querendo crescer, vem tomando uma liberdade econômica um pouco maior, vem algum tipo de guerra civil, algum tipo de disputa étnico-religiosa, e aí, de novo, né, essas disputas políticas fazem com que o país tenha mais dificuldade de conseguir consolidar o seu crescimento. Infelizmente, a economia africana ainda é bastante frágilzinha. Talvez se nós tivéssemos um período de estabilidade política maior, uma liberdade econômica um pouco maior, visto que ali na África existem várias ditaduras, isso poderia ser um prenúncio de uma coisa melhor por vir. Porque assim, recurso natural, mão de obra, eles têm bastante, um potencial de crescimento muito grande. Beleza, galera? Curtiram a aula? Então tá, ó, se vocês curtiram, deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Tira o print aqui, ó.